Marco Aurélio Melo promete implodir Brasília e acabar com o sonho da esquerda. Está na mira de José Dirceu, o sniper que comanda o esquema promíscuo que domina o país. Hoje ninguém descarta no Planalto Goiano a possibilidade de Melo adentrar. Política, fascismo, nazismo, qualquer outra coisa, menos democracia. Por isso que é importante as pessoas participarem do PT. Convencer as pessoas a mudarem, para as pessoas destruírem tudo que o Estado faz. O que menos interessa é o país. O Estado Nacional deixa de existir. Ainda financiar, sabe, patrocínio, sabe, então nós precisamos de um meio de comunicação, sabe, que o dono diga em quem vai votar, de quem que ele gosta, sabe, todo santo dia. Ou seja, é quase que uma fábrica de vender notícias negativas. O problema não é falta de janta. Então o que eu queria sugerir ao partido, qualquer outra coisa, menos democracia, fascismo, nazismo, e o partido vai se autofiscalizar. E aí a gente vai poder então voltar para tentar que nós somos do Partido dos Trabalhadores. Os mais antigos aqui devem lembrar, quando nós começamos a criar o Partido dos Trabalhadores, houve uma grande reunião que tinha uma grande churrascaria no Rio Grande do Sul, e nós fizemos uma reunião com 90 deputados. Não sei se o Rio Falcão estava preso ainda. Nunca a gente reuniu um grupo de companheiros, sabe, que depois consolidou a fundação do PT e dissemos o seguinte: olha, aqui não tem a fé, a opção religiosa. Agora tem gente que acha que não pode fazer a Olimpíada porque não tem hospital. Sabe, olha, sinceramente, eu acho isso um retrocesso. Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem, que os cegos começam a enxergar, que apenas o Estado Eu não vou enganar o povo. Imagens deixam claro: Sofá de Pobre não inventou nada, não esparramou fake news, não criou teoria da conspiração. As palavras foram ditas pelo próprio líder da esquerda. Ele revelou em todas as letras, pontos e vírgulas qual a verdadeira intenção da ideologia. Aqueles que o seguiram durante décadas e ainda estão ao seu lado demonstram simplesmente que não estão nem aí para o país. O interesse deles é garantir os próprios interesses. É essa teia de podridão e inversão de valores que Marco Aurélio Melo promete destruir. Não que seja um patriota, cidadão de atitudes acima de qualquer suspeita. A questão é pessoal. É um cabra da peste que não vai aceitar levar desaforos para o túmulo. A peixeira guardada por tantos anos começará a riscar. A gente já está acostumado, já é lugar comum. Basta Sofá de Pobre aqui no canal ou via blog www.sofadepobre.blogspot.com antecipar um fato bombástico para começar o mimimi de sempre. Fake news. Ou então, qual é a fonte? Ué, a fonte é o Sofá de Pobre. É que o brasileiro tem essa e só considera a fonte confiável os grandes veículos de comunicação. E aí começa: como é que vocês sabem? E os grandes não sabem. Quem não sabe de nada é você, inocente. Se a gente sabe, os grandes também sabem. Só que a gente não tem rabo preso, com patrocínio, com acordos. Então podemos divulgar. Já os grandes têm as amarras. Aí eles ficam: bem se vê,
Como confiar numa fonte que o nome é sofá de pobre? É outra coisa do brasileiro, né? Se o nosso canal, o nosso blog se chamar World Times, ou então New Leicester, ou então The Picture News. Bom, não falei coisa com coisa, quem ouviu também não sabe o significado, mas não se importa. Opa, se tem esse nome, deve ser confiável. Mas então vamos por partes. Quem me conhece sabe que eu passei a minha vida toda viajando, por força de trabalho. Desde criança, praticamente, me dediquei ao turismo. Posso dizer que conheço uma boa fatia desse mundão sem fronteira e basicamente todo o Brasil. Lógico que nessas minhas andanças conheci muita gente, amigos, que eu confio e confiam em mim. Pessoas bem relacionadas. E são essas pessoas que trazem as notícias para o sofá de pobre. Pessoas essas que nós costumamos chamar de morcegos. Logicamente, por razões óbvias, né? Garantir o sigilo de identidade, que é um direito preservado por lei. Então hoje nós temos mais uma bomba, mas essa é bomba mesmo. Se prepare. Impressionante as voltas que a política dá. STF, a muralha de Troia da esquerda, com força de torná-la inatingível, uma barreira intransponível para os inimigos que a cercam, será quem dará ao lulismo o presente de grego, o cavalinho de madeira. Marco Aurélio Melo, o ministro decano, o homem prestes a se aposentar e sair do STF. A maioria sabe, ele foi indicado por Fernando Collor de Mello, lá no início da década de 90. Collor, que é seu primo. Marco Aurélio Melo e Fernando Collor de Mello sempre fizeram parte de uma das correntes da política alagoana, que quem é de Alagoas sabe, lá tem duas forças terríveis, que não são só adversárias, são inimigos, são os coronéis da vida moderna. Então, tinha a turma dos Melos e a turma do Renan Calheiros. Eles não podiam nem se encontrar. Claro que o crescimento do Fernando Collor, o cara chegou no patamar nacional, houveram acordões para o bem de todos, a coisa meio que esfriou, mas não morreu. Marco Aurélio Melo é uma testemunha ocular da história, sabendo de detalhes que poucos mortais conhecem. E durante todos esses anos no STF, ele engoliu sapos, porque ele declaradamente odeia muita gente. Não é uma questão de direita ou esquerda, não. É uma questão pessoal. Ele jamais engoliu o que fizeram com Fernando Collor de Mello e tudo o que cercava o priminho querido. Então, desde aquela época, o ódio que já existia contra Renan chegou a patamares inimagináveis. E ele colocou na mesma vala comum os responsáveis pela queda do seu primo. Leia-se: PMDB, PSDB, PT, ou seja, toda essa turma que a partir da queda de Collor simplesmente
se perpetuou no poder. Ficavam com guerrinhas de siglas diante das câmeras, se dizendo opositores, adversários. Mas hoje a gente sabe, né? Depois que o Bolsonaro assumiu, ficou claro quem é quem. O Brasil foi simplesmente fatiado. Da queda de Collor até Bolsonaro, nunca houve uma oposição. Todos comiam do mesmo coxo. Pois bem, Marco Aurélio Melo era preso por amarras impostas pelo STF. Só que agora ele é um homem idoso, que tem benefícios da lei, está se aposentando. Uma vida econômica estável. No nosso país, basicamente, é um cidadão intocável. Então ele promete, ele vai mudar a história do Brasil. A sua saída será um tsunami devastador em Brasília. Ele vai destruir essa turma que hoje ataca Bolsonaro. Esse homem vai colocar tudo no ventilador, não vai ficar pedra sobre pedra. Cara, se 10% do que nos passaram acontecer, Marco Aurélio Melo vai entrar para a história como o homem que destruiu o corporativismo de esquerda no nosso país e toda uma ambição futura de transformar o Brasil numa republiqueta pertencente a uma União Soviética Sul-Americana. A coisa é grande, tão grande que Zé Dirceu, que hoje é a eminência parda, é o homem a ser combatido, é o mentor, é quem comanda a esquerda, está preocupado, está nervoso, porque ele está sentindo que se Marco Aurélio Melo abrir a boca, outros virão em favor dele. Ele não haverá como segurar a explosão dessa represa de podridão. Tanto que o morcego nos avisou. Não se surpreendam se por acaso Marco Aurélio Melo, por esses dias, tropeçar no banheiro e quebrar todos os ossos sendo encontrado morto. A coisa é grande. Agora, vai acontecer? Cara, nos passaram o que está acontecendo. A intenção, o plano, simplesmente o que está na mira do sniper Marco Aurélio Melo. A hora do desabafo, do explodir, de colocar tudo para fora, do ter uma velhice tranquila, amena, de vomitar todos os sapos engolidos. Mas se realmente ele fará, bom, na política, a verdade absoluta de hoje é um mero boato de amanhã. Inimigos de hoje, amiguinhos de infância no amanhã. Mas, por enquanto, o jeito é esperar. Mas, se tudo indica, sendo Marco Aurélio Melo o homem que é difícil de voltar atrás, tanto que ele já andou dando uns pitacos, falando na vergonha que está sendo algumas decisões do STF, decisões essas que estão manchando a credibilidade da casa. Isso aí, para nós, é um sinal, é uma marolinha, é uma brisa que está antecipando a chegada de maré muito alta e um furacão. Que Deus ilumine Marco Aurélio Melo se for essa a intenção, pois nós precisamos de alguém que acenda o estopim para explodir essa promiscuidade, essa corrupção que se instalou no nosso país e faz de tudo para permanecer. Quando sujeira passar a ser remexida, o mau cheiro se tornará insuportável. E não havendo nada mais a tratar, eu, Romário Oliveira, lavrei o presente vídeo que será assinado por mim e pela história. Marco Aurélio Melo, se for verdade, tamo junto. Joga a bomba que a gente segura a retaguarda.
Assunto encerrado e ponto final.